E agora está começando mais um episódio do primeiro talk show de astrologia do Brasil. Simplesmente o talk show que você consegue saber e descobrir tudo sobre os planetas. Agora, mas antes disso, vem cá, compartilha a nossa página, comenta a nossa página, mas descubra um pouco melhor sobre mim. Um recorde que entra para a história. Ricardo Muri alcançou a impressionante marca de 12 mil mapas astrais realizados, consolidando-se como um dos maiores astrólogos do mundo. Um feito que une ciência, espiritualidade e dedicação. Além das previsões certeiras para celebridades como Luan Santana, Jade Magalhães, Loren Prota e até Anitta, Ricardo também criou a Vivência Astrológica, um retiro exclusivo na Casa Astro Muri, localizada em Campos do Jordão, cidade mística e repleta de energia especial. Mas não é só o trabalho que encanta. Ricardo vive cercado por tudo que ama. Sua mansão acolhedora, cavalos premiados e cães que são verdadeiros companheiros, refletindo o equilíbrio entre espiritualidade e vida pessoal. Com o sonho de alcançar 20 mil atendimentos, Ricardo Muri não para. Ele vive seu propósito com paixão, provando que a astrologia é ciência, conexão e, acima de tudo, transformação. Gente, hoje eu vou receber uma pessoa mega, super especial. Uma pessoa que lá atrás já me ajudou muito, eu tenho uma gratidão imensa. Ela é simplesmente apresentadora, palestrante, leonina, mãe e rainha da Acadêmicos do Tucuruvi. Não, como é que é? Rainha do Acadêmicos do Tucuruvi. Acertei! Carla Prata, por favor, amei que você veio. Ai, coisa boa! Gente, olha essa leonina maravilhosa aqui, viu? É flamenguista? Sou flamenguista. Ah, tá feia, tá a caráter. Eles vão adorar. Ai, coisa boa, Carlinha. Gostei demais de você aqui. Agora, duas vezes. Na terceira, você pede música, viu? Na terceira eu já vou pro Fantástico. Vai no Fantástico. A primeira vez a gente foi lá na sua casa, você lembra? Aquela casa. Gente, que vista é aquela casa sua, Carlinha? É muito boa, né? Meu eu adoro Deus ficar ali contemplando a paisagem, né? Não, parece que aquela varanda sua, parece que a gente tá em Nova York, né? A gente chega lá, aquela sensação ali. É bom demais. Carlinha, olha, eu queria que sim, primeiro, né, no mapa astral, a gente consegue fazer uma leitura de vários aspectos da vida da pessoa, né? E aí eu vi que hoje você tá curiosa para saber onde está sua Vênus, onde tá vários planetas seus. Mas eu queria, assim, que você contasse, assim, pra gente alguma história da sua infância ou da sua adolescência que, por exemplo, te marcou. Sei lá, um namoro ou uma viagem, alguma coisa assim na infância ou na adolescência que te marcou, que aí eu vou linkar isso com o seu mapa de nascimento. Aonde está a sua infância? Pode ser coisa fofa, coisa fofinha. O que bater no seu coração? Gente, eu guardo até hoje uma blusinha, sabe, de alça, que era da creche, do jardim de infância, sei lá, maternal. Era maternal. Hoje em dia já mudou tudo, né? Todas as séries mudam toda hora, então não sei. Mas antigamente era maternal. Então eu tenho a blusinha da escola que eu frequentava, da escolinha. Tá guardado lá em casa. Até hoje você guarda isso? Até hoje eu guardo essa blusinha, né? E aí a tia escreveu atrás para mim. Para minha gatinha dos olhos azuis, que só vive de pés descalços. E realmente, até hoje, eu adoro, gente, tirar o sapato. Eu amo salto alto, amo, mas eu amo ficar descalço. Então, assim, já desde sempre eu já tinha essa mania. E eu acho muito interessante, eu achei muito fofo, porque realmente, se o sapato tá incomodando, gente, eu tiro e não tô nem aí. Então, eu adoro essa história porque eu achei muito fofo. E foi aonde esse colégio? Era em qual cidade? Lá no Rio de Janeiro, em Bom Sucesso, lá em Higienópolis, onde a minha família mora até hoje, né? Que massa! E você lembra a sua professora que escreveu isso pra você? Eu lembro, essa daí era uma loirinha, né, tia Sônia. Tia eu Sônia. lembro. Deixa eu te falar, o que acontece? Olha só, na casa 4 é onde a gente tem a nossa ligação com a nossa infância. Você tem um Capricórnio. O que o Capricórnio ele traz? Seriedade, conservadorismo, sabe? Ele traz muito essa coisa assim do tradicional. Quer dizer, então você pega, por exemplo, uma roupa dessa, uma coisa que, digamos assim, marcou você de uma forma mais conservadora. Quer dizer, por mais que você tava ali descalça, mas você não tava com o cabelo pintado. Você não tava, assim, às vezes, querendo fazer estripulia. Quer dizer, querendo ou não, foi um elogio mais conservador. Não foi aquela coisa assim mais tradicional. Então, você pode reparar que na tua infância, você sempre levou sua infância com muita maturidade. E provavelmente, por você ter Capricórnio na casa 4, você teve uma criação também dos seus pais que foi super tradicional.
Uma Sim. criação mega, mega, digamos assim, mais e super conservadora. Eu imagino a ele dor que... estava lá em casa nessa época. Eu costumo dizer que quando ele leu o meu mapa pela primeira vez, a minha amiga de infância estava do meu lado. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia de silicone, a Roberta estava do meu lado. Roberta, quando a gente desligou, a Roberta, Carla, não é possível que ele sabe tudo isso da sua vida. Eu falei... Ela falou, não é possível, ele estava com a gente. Eu falei... Cara, mas é impressionante, porque o mapa é uma ciência, né? E aí, assim, quanto mais você estuda, cada detalhezinho fica muito claro. Então, assim, esses relatos que você coloca é muito interessante, porque isso também, Carlinha, é o que me motiva a estudar mais. Porque cada vez que eu vou olhando, cada vez que eu vou observando, cada vez que eu vou vivendo algumas experiências, eu falo assim, cara, isso é fascinante, porque assim, você para pensar, a pessoa só te passa 4 dados. Quer dizer, a pessoa não te conta o que fez na infância, como é que é o pai, Sim. como é que é a mãe, como é que foi no colégio, como é que foi na... Nada, a pessoa só fala assim, olha, meu nome é fulano, eu nasci em tal dia, em tal cidade e o horário é tal. Agora me fala o que você tem para me dizer. E de repente, no final, a pessoa fala assim, cara, você viveu comigo. Quer dizer, você não tem muito assim... digamos assim, a pessoa não te conta. Não. Eu não sou um psicólogo, que a pessoa fala assim, ó, vem cá, vou sentar. Isso que eu ia falar, né? No psicólogo a gente conta a infância, conta a adolescência, mas a gente, ninguém, né? Até amigos, a gente não fica perguntando para nossa amiga, né? Oi, tudo bem, Carol? Então, como é que você era quando criança? Não, Me ninguém conta fala aí. isso. Qual foi esse tripulinha que você aí, fez? Né? A gente não faz isso. E realmente, meus pais, eles me criaram assim, muito certinho. Nunca entrou bebida dentro da casa da minha mãe e do meu pai. Capricórnio, olha Eles isso. nunca fumaram nada. Até as minhas brincadeiras, você acredita que eu era tão certinha que até as minhas brincadeiras, claro, eu imitava a Xuxa, pegava minha irmã, botava ela para ser Paquita, vai, aplaude aí. E eu apresentando o programa. Mas até as minhas brincadeiras, né, porque eu dei aula de matemática, eu tinha um quadro que eu amava, chamava minhas vizinhas e eu ficava lá fingindo ser professora de matemática. Olha. Hoje em dia, qual é a criança que faz isso? Cara, Nenhuma. hoje em dia tá muito... Mas hoje esse mundo da internet, cara, ficou... Hoje tá tudo muito rápido, né? Ele brincava de vender, de comprar com cartão de crédito nas lojas. Eram brincadeiras diferentes, mais leves. Mas é isso que você falou. Eu sempre fui uma criança muito, muito certinha, muito boazinha, assim, sabe? Carlinha, uma coisa até que eu vou te comentar aqui, por exemplo, eu ouço muito isso, né? E é muito interessante, que nós temos a mesma idade, né? Eu e a Carlinha, nós temos 31 anos, né? Nós nascemos no mesmo ano. 29, por favor. 29! Mas deixa eu te isso? falar. Você já parou para pensar que nós somos a última geração que vivemos sem essa loucura das redes sociais, sem cara? Essa loucura. Na hora que a gente foi embora desse mundo, a nossa geração, e talvez um pouquinho mais idade da gente, menos de idade da gente, não vai saber o que foi o mundo, como é que era o mundo sem as redes sociais. Você já parou para pensar como é que vai ser, por exemplo, daqui a tipo uns 50 anos, 40 anos? A galera não vai ter aquela noção de, por exemplo, quando eu era moleque, eu jogava peão na rua, soltava pipa. A gente pulava amarelinha, né? Aí, a gente desenhava no chão. Sabe, com como, giz, como é que eu descobria, por exemplo, ficava sabendo da vida por exemplo, eu nasci numa cidade, né, no interior do Espírito Santo, e morava em Guarapari, no Espírito Santo. E aí, 1 vez a 2 vezes por ano, eu ia na casa da minha avó. Como que eu sabia da história ou da vida dos meus amigos? Quando eu ia lá e encontrava com eles. E às vezes a gente passava um dia junto e aí contava, pô, eu fiz isso. Até no telefone era difícil, aquele telefone fixo. Era caro. Era caríssimo a ligação. Exato. Né? E aquela dificuldade toda, porque às vezes você ligava, a pessoa não estava em casa. Às vezes você ligava, enfim. Carta, né? Gente, tinha carta. Cara. Cansei de receber carta e mandar carta para as pessoas. Cansei. Gente, você acredita que eu adorava receber? Escrevia carta, né? Você tem cara de ser apaixonada. Você tem cara de ser uma... Na minha adolescência, fui. Na minha adolescência, fui por uma pessoa... Assim, adolescência que eu chamo, né? Carlinha, agora uma mulher bonita como você. Quando você era novinha assim e tal, você era na adolescência ali, vê quantos homens... que já chegaram assim, chorar olhando pra você, ou te mandar mensagem e falar, pelo amor de Deus. Fala a verdade pra gente, Carlinha. Na adolescência, eu sempre fui namoradeira, né? Sempre, mas eu gostava de namorar. Namorava uma pessoa durante um tempo, aí eu terminava, depois namorava outra. Porque eu sou assim também. Se eu estiver infeliz, eu não consigo ficar no namoro. Não consigo ficar. Então, a gente já vai olhar agora o seguinte. Vamos falar agora do relacionamento e vamos olhar a sua casa 7 de casamento. Inclusive, eu vou te falar qual tipo de homem que dá certo com você.
Aí eu já sei, mas só que ele nem na Disney se encontra. Não, filho, não. Esse homem... Nem a Disney conseguiu fazer o filme Não, dele. esse homem se Que ele encontra. não existe, filho. talvez ele esteja em Marte. Vamos ver aqui. Não, vamos, né? Em algum lugar ele tá. Em algum lugar. Ou no sol, quem sabe? Em algum lugar esse rapaz tá. Mas conta pra gente, como é que era a parte da vida de relacionamento, assim, de namoro na infância, assim, na adolescência? Ricardinho, graças a Deus, assim, eu sempre, se eu tô com uma pessoa, a pessoa não tá me fazendo bem, ou eu percebo que eu sou enganada, gente, porque eu tô até fazendo regressão de vidas passadas. Sério, De cara? tanto que eu sou enganada nos relacionamentos, de tanto que as pessoas me traem, sabe? Eu falo, gente, não é possível. Isso daí eu tenho que estar pagando de outra vida, né? Pra eu poder Cara, você vai entender você vai tirar uma tonelada das que- coisas em 1 minuto aqui. o que tá acontecendo. E assim, eu sempre terminei com os relacionamentos, porque eu acho assim, eu não vou perder o tempo da pessoa se eu tô vendo que de repente, já aconteceu, tá? Os opostos se atraem, mas eu gosto de samba, eu gosto de outras coisas, a pessoa gosta de... Vai dar briga, sabe? Vai dar briga. E assim, a maior dificuldade que eu tenho para encontrar nas pessoas é caráter. É a maior dificuldade. Ah, Carlinha, Então, mas eu assim, acho que é como você eu e o tenho planeta inteiro. princípios, como eu tenho caráter, eu não vou aturar determinado tipo de coisa. Eu não quero uma pessoa que ultrapasse dos meus limites. Então, o que acontece? Eu vou e termino. E agora, sabe o que eu fiz? Esse último namorado meu, gente, fui dar chance para um feio. Fui dar chance para um feio pela primeira vez na minha vida. Mulheres bonitas, não faz dê isso. chance Não pro faz feio. isso, querida. Mas ele me traiu tanto, tanto. Mas é porque você fez o feio Quando eu ficar bonito. descobri, no dia que eu descobri umas 15, 20 traições dele. Eu fui embora, não falei nem nada, porque eu não vou nem perder tempo, sabe, falando, querido, estou indo embora porque eu descobri que você me traiu. Não, o fato tá, eu descobri, tive todas as provas, tá bom, ó, beijo, tchau, sabe, e vai viver sua vida. Essa é a minha maior dificuldade, encontrar alguém com caráter, porque é difícil hoje em dia, muito difícil. E aí quando você encontra alguém com um caráterzinho na média, a pessoa não gosta de fazer o que você gosta. A pessoa é mão de vaca, a pessoa é muito ciumenta, a pessoa é tóxica. Aí eu não fico, porque eu não, sabe, não é que eu queira achar uma pessoa perfeita, mas eu quero achar uma pessoa ideal para mim, para bater em equilíbrio, sabe? Não adianta eu ser assim, a pessoa ser assim, ou eu ser assim, a pessoa ser assim, ou eu ter um ciúme X, a pessoa ser doente. Porque assim, gente, ó, minha vida inteira eu trabalhei com beleza, né? Fui modelo, trabalhei no Faustão, sou rainha de bateria. Então não adianta eu começar a namorar uma pessoa que vai encrencar com tudo. Você Insegura. entende? Não tem Insegura. E eu já me considero, dentre todas as rainhas de bateria, eu já me considero uma mulher com muita classe, chique, elegante. Eu não faço nada vulgar, nada, sabe, que exponha muito. Então, assim, se a pessoa tem ciúme, não adianta ficar comigo. Se a pessoa não gosta de carnaval, não adianta ficar comigo. Se a pessoa... Então, assim, é complicado, né? Carlinha, eu vou te falar uma coisa, você falando... E eu sempre termino. Só teve um menino que terminou comigo a vida inteira. Ah, mas Carlinha, eu vou falar... Na adolescência. Eu sofri tanto, mas eu dei troco pra ele, né? Eu dei troco, gente, eu dei troco. Mas, Carlinha, eu vou te falar, eu nunca esqueço, você comentando isso aí agora, eu lembro que uma vez eu tive a namorar lá em Brasília. Ela era uma loura, assim, do olho claro e tudo. Aí eu lembro que quando eu comecei a namorar a menina, isso há 10 anos atrás, aí a mãe dele, aí meio que a mãe dela achou que eu era muito ciumenta, assim, tudo, né? Aí a mãe dela falou assim, Ricardo, eu vou te falar uma coisa, se você não tem condição e você não sabe namorar mulher bonita, a melhor coisa que tem é você sair fora da minha filha. Quando ela olhou, falou isso pra mim, eu falei assim, opa, pera, velho. Por que eu fiz? Aí eu acabei ficando uns 3, 4 anos, enfim. E depois foi eu que terminei também. Mas, enfim, Carlinha, não tem um dado aqui no seu parte de relacionamento que eu acho que você vai gostar muito de escutar. Quando você está namorando, você tem a influência de aquários. Porque namorando, casa a casa, cada um viver na sua casa, sem ter aquele relacionamento ainda estável, seguro, você está ainda na paquera, vamos colocar assim, ou você está ainda na conquista. Na conquista, você tem a influência da casa 5. Na sua casa 5, você tem aquários. Você pode reparar que quando você está namorando, você é absurdamente verdadeira e racional. Você é muito justa quando você está namorando. Você não aceita mentira, você não aceita traição, você não aceita, por exemplo, se a pessoa não for muito clara contigo. Então você é muito racional. E você é uma mulher que, a maioria das vezes, a pessoa que corre atrás de você não é o contrário. Porque o regente da casa 5, que é Urano, está na casa 1. Então, praticamente quase todos os seus namorados, seus ex-namorados, eles sempre vieram muito atrás de você, né? Por causa dessa influência, independente da sua beleza. Isso eu tô falando uma essência astrológica. Agora, quando você vai pro casamento,
Vamos supor que você começou a namorar um cara e de repente você está morando junto. Ou vocês já estão mais sólidos, você já está mais tranquila. Aí você tem a influência do touro na casa 7 com o Quiron, né? O que E é aí, isso é o que eu te falo. Quando você está num relacionamento sério, você é uma mulher que você não passa insegurança. Não, de Você jeito não nenhum. passa incerteza. Uhum. Você não passa, digamos Não. assim, essa coisa da pessoa se sentir, por exemplo, é como se você é uma rocha casada. E Uhum. aí o touro faz Exatamente também isso. com que você mostre muita transparência, porém você tem um Quiron. O que é o Quiron? O Quiron, na mitologia grega, ele era o melhor amigo de Zeus e ele era um centauro. E ele era, imagina um centauro, aquele corpo de boi, Uhum. de cavalo, com um tronco, tipo aquele grego, né, todo musculosão, Uhum. só que com o cabelo bem branco, bem grisalho. E só que era um cara extremamente puro, mas muito sábio. Ele era o melhor amigo de Zeus, ele era o conselheiro de Zeus. Até que um determinado momento, ele recebe uma flechada de uma outra deusa. Como ele recebeu uma flechada de uma outra deusa, não tinha o que Zeus fazer nada. Por quê? Porque na mitologia grega, os deuses eram como se fossem assim, inatingíveis. Só que Zeus amava muito o amigo dele. Pelo amor que Zeus tinha por Quiron, ele falou assim, olha, a única coisa que eu posso fazer por você é o seguinte, você vai se transformar numa constelação. Aonde você estiver na vida da pessoa, a sua influência vai ser uma cura que a pessoa vai curar e vai se tornar extremamente sábia. Então, o que é que eu quero te dizer? Agora vai um ponto muito legal que eu quero plantar uma semente na sua cabeça. Por você ter o Quiron na casa 7, na sua vida passada, foi aonde você mais teve traumas e decepções. E como está em touro, você teve muitos traumas e decepções com casamento relacionado a dinheiro. Pode ser que você tenha emprestado dinheiro, ou vice-versa. E aquilo dali é como se causou muitos traumas e decepções envolvendo o casamento com dinheiro e também clareza, porque o Quiron está em touro. Então é como se os casamentos não eram coisas que te davam segurança. Nessa sua vida, aonde você vai curar essa ferida da vida passada é nos relacionamentos. Então é aonde você se torna mais sábia e aonde você é uma excepcional terapeuta e conselheira. Aonde você consegue... Vamos supor que eu, Ricardinho, de repente, sei lá, eu me casei, fiquei 10 anos casada, no ano passado minha ex-mulher me chifrou. E aí foi pra rede nacional, aí todo mundo me zombou, todo mundo me sacaneou, enfim. Aí eu virei um grande fila da puta, virei um cara que não acredito mais em mulher nenhuma, e de repente eu encontro com você pra almoçar. Aí você vira, e pelo seu jeito de falar comigo, de uma forma genuína, natural em você, você consegue curar essa ferida em mim. Por quê? Porque essa ferida em mim, na vida passada você teve. Você teve esses traumas, essas decepções relacionadas a relacionamento. Só que nessa vida você vem com um dom. Então você, por exemplo, seria uma extraordinária terapeuta de relacionamento. Aí você pode falar assim, pô, Ricardinho, mas como? Se eu, tipo assim, se eu não tô casado. Porque às vezes a gente tem muito essa coisa, o ser humano, tipo assim, quem que ensina a riqueza? Ah, quem é rico. Quem que ensina a beleza? Gisele Bündchen. Mas aí eu vou te provocar mais uma coisa para você refletir. Bernardinho, ele foi um jogador bom de vôlei? Ele jogou bem vôlei, Bernardinho? Ah, jogou, né? Sim, mas jogou bem? Ele era um grande jogador de vôlei? Assim, eu não entendo de vôlei, né? Mas ele foi alguma referência, tipo assim, ele foi algum nome que ele ganhou Copa, ele ganhou Olimpíada, ele ganhou... eu acho que não. Não. Bernardinho, pelo que eu escuto dele, ele foi um jogador mediano. Tipo assim, ele não foi nem... bom, mas... mediano, ele foi o tal do ok. E como técnico? Ah, excelente, né? Um dos melhores que já existiu no planeta. Não é? Então, nem sempre a pessoa casada é a pessoa que vai te dar ótimos conselhos. Nem sempre a pessoa que é rica... Às vezes a pessoa, ela sabe ser rica, mas ela não sabe ser um conselheiro bom para ser rico. Nem sempre, às vezes, um cara, por exemplo, que tem um dom de montar em cavalo, vai ser o cara que vai ser um ótimo conselheiro para ajudar cavalo. Nem sempre quem está casado há 50 anos vai ter o dom e o talento que você tem para aconselhar as pessoas. Então, você é uma pessoa que agora vem uma outra coisa legal para você. O dispositor da casa 7, que é a casa do casamento, você tem Vênus como dispositor da casa 7. E o seu Vênus está em Virgem, na casa 11. Qual o tipo de homem... Então, a minha Vênus é Virgem. Virgem. É isso? Aí, você já teve a resposta. Qual é o tipo de homem que vai encaixar perfeito com você? Virgem não quer dizer trabalhador? Certinho. Não é o cara metódico? Não é o cara correto? Virginiano, você já viu virginiano mentir?
Você já viu Não. virginiano ser folgado? Nossa, Você meu já viu filho virgin... chega a ser tonto. Eu falo, filho, pelo amor de Ele é Deus, virgem, seu sai filho? de casa, vai fazer alguma coisa, virgem. Você já viu Aí eu virginiano, falo, por exemplo, ser folgado? Não. Virginiano, por exemplo, acordar tarde, não ser trabalhador? Não. Virginiano, por exemplo, ser uma pessoa bagunçada, Não, desorganizada? Meu filho é um pouquinho bagunçado. Não, mas o virginiano, na essência, na natureza, normalmente é uma pessoa muito... Ele gosta muito De tudo disciplina. certinho, cotidiano, aquela, né? Na hora que você Aquela encontrar rotina. na hora que você encontrar um cara desse, é um cara que vai encaixar perfeito com você. E lembre-se, O pessoal de virgem... Mentira. Carlinha, por exemplo, tem até um filme que uma vez passou na televisão, quer dizer, né, um filme bem conhecido, que até quem contracena, se eu não me engano, é Will Smith, eu acho que é Jennifer Lopez, não sei, que é aquele, como é que fala? Conselheiro amoroso. Era um cara que era solteiro. E você sabe que eu aconselho muito as minhas amigas, né? Você tem um dom. Eu faço isso muito. Carlinha, você muito, tem um muito, dom. muito, Se você muito. começar a fazer cursos para ser uma terapeuta de relacionamento, daqui a um tempo, você se torna um gênio nisso. Cara, imagina, por exemplo, você é uma mulher mega comercial. Você é uma pessoa que, olha que nessa vida a gente, nega é fofoqueiro, você sabe. O povo é fofoqueiro. Eu nunca ouvi falar isso aqui de ti. De um passado, um regresso meio que obscuro. Nada assim, eu não tenho nada contra. Não existe. É tipo assim, pra eu pessoa falar não mal de julgo mim, vai ter que ninguém. mentir. Eu não julgo ninguém, mas assim, cara, você tem uma imagem positiva, você é uma mulher extremamente comercial, você é uma mulher gente boa pra caramba, você, como você mesmo falou, você tem classe, então as pessoas vão querer te ouvir. Você tem um histórico legal, então você vai conseguir acessar tanto uma pessoa simples, uma pessoa que às vezes está ali ganhando 1.000, 2.000, 5.000, aquela pessoa mais tranquila, como você também vai conseguir atingir pessoas às vezes da mídia, pessoas às vezes que tá ali buscando hype. Por quê? Porque você já viveu o mundo. Você sabe o que é esse mundo do hype. Pô, você participou da Globo na época que a Globo era a Globo. Na época que quando o Faustão era o Faustão. Assim, Faustão sempre é o Faustão. Faustão é um cara que eu tiro o chapéu pra ele. Faustão é um cara que, enfim, pra mim é um dos maiores locutores, um dos maiores apresentadores que o Brasil já teve já. Mas assim, cara, você tem esse dom. Então lembre-se sempre de uma coisa, Carlinha. Só eu vou te falar uma coisa. Eu tenho 44 anos. Nesse momento, pela primeira vez na minha vida, eu acredito que eu encontrei o amor da minha vida. A mulher que eu olho e realmente eu vejo e falo assim, essa é a mulher que eu quero casar. E a gente, por mais que a gente está há pouco tempo junto, mas eu já olhei o mapa dela desde setembro do ano passado, eu fiz a sinastria. Olha, tem esse perigo, hein? Tem esse perigo, hein? Gente, namorar com o Ricardo tem esse perigo, hein? Eu falo com a minha mulher, eu falo, cara, eu tenho você na palma da minha mão, eu te conheço mais do que você imagina. E aí o que acontece? Mas o que eu quero te dizer? Se você me conhecesse quando eu tinha 17 anos, a coisa que eu mais queria, sempre quis na minha vida foi casar e construir uma família. Você sempre falou isso. Tanto que todo mundo que me conhece há muito tempo, eu falo, cara, não tem poder, não tem fama, não tem dinheiro, não tem nada no mundo maior do que um filho. Quem tem um filho tem o maior presente, isso eu tô falando agora pelo mundo espiritual. Quem tem um filho tem o maior presente que Deus pode dar para um ser humano. Ah, Ricardo, mas o cara é famoso, o cara é poderoso, o cara é rico. Beleza, isso são condições materiais, são condições mundanas, mas espiritual, o maior presente que um ser humano pode receber de Deus é um filho. Então, como eu sempre gostei muito desse lado espiritual, eu sempre tive isso muito claro dentro de mim. Então, eu sempre quis casar para ter esse grande presente de Deus que você tem, né? E aí, o que acontece, Carlinha? Esse sempre foi uma dor minha. Tive vários namoros, como a minha condição financeira nem sempre foi do jeito que é, então eu já tive namoros que terminou por causa que eu não tinha condição, já tive pessoas que às vezes me trocou por gente que tinha mais dinheiro na época. Então, assim, eu sempre fui vivendo várias adversidades na minha vida, né? Então, o que acontece? Porém, eu estou lançando um curso que é sobre relacionamento, só que voltado um pouco para homem, mostrando mente límbica, gatilhos reptilianos, né? Exatamente por quê? Porque é uma coisa que na hora que eu ministrar esse curso, a pessoa vai ver que é uma dor genuína. É uma coisa que eu realmente todo mundo passa. E aí o que eu quero te dizer? É onde você também tem um dom. Você tem um talento de ser uma excepcional. Lembra de uma coisa, Carlinha. Às vezes, aonde a gente mais sofre, tem uma resposta ali. Às vezes, por exemplo, a pessoa novinha perdeu a mãe, perdeu o pai, às vezes foi expulso de casa, às vezes, sei lá, às vezes a pessoa foi muito sacrificada de nova, e às vezes a pessoa
julga Deus, começa, vira revoltado, mas ali tem uma grande resposta para a pessoa que a pessoa às vezes não consegue, no calor daquela emoção, compreender. Então, assim, eu quero plantar essa sementinha. E lembre-se, como o seu dispositor da casa 7 também está na casa 11, além do cara ser extremamente certinho e um cara muito trabalhador, provavelmente você vai encontrar um cara extremamente sociável. Então, um cara que ele é sociável, ele não vai ter ciúmes de você. Ele não vai achar, por exemplo, feio você, às vezes, estar numa rainha de bateria, de você ser modelo, de você chamar atenção. Por quê? Porque é um cara sociável. Normalmente, pessoa sociável são pessoas que sabem lidar melhor com o público, sabem lidar melhor com o network, sabe? Então, provavelmente, vai ser uma pessoa que vai amar esse lado seu sociável. Mas você vai perceber que no frigir dos ovos, ele é um cara que, assim, não vai ser muito treteiro, não vai ser cheio de coisa obscura, vai ser um cara mais regular. Mais certinho, mais na linha, né? Mais na princípio, essas coisas. Exato. Então, assim, isso é legal. Você e qual vê... planeta ele tá? E aí, então, aí o que Porque acontece? na Terra não é não, viu? Legal. Então, como o Vênus está em Virgem, né, na casa 11, e está no primeiro decanato, né? E, por exemplo, provavelmente vai ser uma pessoa... Só que você tem o Sol e a Lua em Gêmeo. Você tem um Sol em Leão e você tem a Lua em Gêmeos. Né? Os signos que mais combinam com você é Fogo e Ar. Fogo é Áries. Áries, Sagitário e Leão. E Ar é Gêmeos, Aquários e Libra. Se você puder, eu vou te dar uma sugestão. Tenta se relacionar só com gente com Fogo e Ar. Tá. Fogo e Ar. Que é o que mais combina. Agora vamos para o seu mapa, por exemplo, do seu momento atual. Você tendo passado o seu último aniversário em Dubai, né? O dispositor da sua casa 7, que é Capricórnio, que é Saturno, está conjunto a 10. E a Lua sua está formando uma conjunção com Quirón. Existe uma tendência gigantesca nesse ciclo teu, até julho desse ano, de você ter uma cura emocional. Você sabe que você está com a tendência de ficar mega popular esse ano, porque você está com a Lua na casa 10. Sabe? Você está mais apaixonada pela tua carreira. E nessa, existe uma tendência muito grande de, às vezes, você vir a se relacionar com alguém que não seja anônimo. Que seja uma pessoa famosa ou uma pessoa conhecida. Por causa da Lua na casa 10. Gigantesco. Não tem ninguém assim que tá dando em cima de ti, que tá apaixonado por você? Deve ter, né? Deve ter uma fila. Deve ter. Mas o que eu posso fazer? Cada um tem seu problema. Vai o recado aí pra vocês aí, viu? Que tá aí, às vezes, entendeu? A Carlinha, ó. Daqui a pouco eu vou falar mais dela aqui. Vocês vão ficar apaixonados por ela, viu? Mais ainda. Mas você tá com essa tendência. Mas esse ano é um ciclo que você tende a estar curando esse lado emocional seu, sabe? Você vê como é que pode, né? No relacionamento, no namoro, você tem... Muita gente sem caráter. Não tem paciência, não? Carlinha, mas eu vou te falar, essa questão relacionada assim, a caráter hoje em dia é muito... Hoje em dia parece que a rede social se transformou assim, um cardápio aberto, né? Só que o preço social disso é cruel. Aí muitas vezes as pessoas acham que é só para a mulher, mas para o homem também. Eu tenho muitas amigas, né? Bacana, mulher bonita, gente boa, de caráter. Eu tenho várias. Que eu vejo muita amiga minha falando assim, Ricardo, quando eu vejo o cara que é muito pegador, ou dependendo do tipo de mulher que ele consegue, que ele se envolve, eu não quero mais. Porque o cara... E a gente começa já a avaliar agora, né? Não só que antigamente o pessoal via muita curtida, né? Comentário. Agora a gente avalia quem a pessoa segue. Exatamente. Se o cara se coloca lá um monte de mulher de biquíni... É isso mesmo. Quer dizer, já mostra o perfil dele. Já perde o interesse. Já mostra, digamos assim, o que ele está gostando de ver na internet. Exatamente. Cara, e hoje em dia a rede social se tornou uma referência, né? Pra gente analisar uma pessoa. Quer dizer, e querendo ou não, isso daí ficou perigosíssimo. Porque, quer dizer, a pessoa hoje, ela precisa ter muito critério nas suas redes sociais. No início era uma coisa assim, terra sem ninguém. Era aquela coisa assim, voadora, faço o que quero, posso fazer o que quero, que ninguém julga. Era igual Big Brother antigamente. Big Brother antigamente, nego entrava. Eu lembro na época do Alemão,
era apaixonada por um na Pegava noite, no outro dia pegava era apaixonada por outro. outra, Brigou quase na piscina, chegou no Faustão, falou: "O quê, meu amigo? Aquilo ali ali é o Big Brother, aqui eu sou eu. Aqui é outra pessoa, não tem nada a ver uma coisa com outra." Quer dizer, hoje em dia, no mundo de hoje, não existe mais isso. Tá, eu falo que nem precisa de aplicativo, né? Que só a rede social já faz tudo isso. Já faz tudo. Entendeu? Então, assim, hoje tá... Mas eu vi esses dias até num podcast que uma pessoa falou o seguinte, que hoje, a garotada de hoje mais nova, os meninos não estão querendo mais saber, tipo, dessas coisas de azaração. Não tá, eu tô Não te tão falando. mais. Meu filho é super sério. E ele fala, ai mãe, eu vou sair pra quê? O pessoal de lá só quer beber, só quer fumar, só que isso aqui não é minha cabeça, não tem nem a ver comigo. Que meu filho malha, faz luta e tal, é todo, né? Mais saudável, assim. Mais saudável. Então, eu falo, filho, de uma certa maneira você tá certo. Mas eu falei pra ele, você tá novo, vai sair, você não precisa... Eu falei assim, eu cansei de ir pra festinha com as minhas amigas. Tinha gente que bebia, eu não bebia, tinha gente que fumava, eu não, sabe? Então, você consegue, né, lidar ali naquele meio sem fazer necessariamente o que as pessoas estão fazendo. Até porque tem gente que faz, tem gente que não faz, então, enfim. É porque eu sempre gostei muito de ver gente, né? Né? Mas, Carlinha, sabe o que eu vejo? Por exemplo, a gente entrou agora com Netuno na constelação de Áries. Netuno na constelação de Áries, a pessoa vai buscar muito o lado espiritual individual. Eu tô fazendo isso. Muito. E aí, o que eu percebo hoje, sabe? Que, assim, vai chegar um momento, por essa baderna meio que se tornou de uns 20 anos pra cá, 30 anos pra cá, que eu acho que os homens daqui pra frente vão começar a não querer mais mulher, o contato. E aí, vai voltar aquelas coisas de antes, que era o quê? Clube só de homem. Às vezes, café só pra homem. Eu acredito que vai chegar nesse ponto. E aí, o peso vai vir pra mulher. A responsabilidade vai vir para a mulher, porque a mulher, ela vai começar a ter mais consciência de falar assim, cara, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Porque o preço social agora está ficando mais alto do que na época da minha mãe, na época da minha tia, na época da minha... Sabe, há 20 anos atrás era mais fácil. O homem perdoar, relevar e vambora. Agora ficou mais pesado. Então, o que eu vejo? Eu acho que os valores, eles estão começando... Eu vejo para a garotada de hoje, muito, assim, é lógico que tem muita gente porra louca, né? Mas, igual seu filho, eu acho que hoje tem muita gente que está buscando, digamos assim, uma consciência. Por quê? Porque viu, por exemplo, várias outras pessoas sofrendo com o quê? Com um relacionamento que às vezes a pessoa só quer curtir. E aí, hoje eu vejo muito... Então, assim, eu acredito que esse Netuno em Peixes vai fazer a pessoa ter mais consciência, assim, a minha atitude. E não é só menina, não. Tipo assim, homem também. Eu vejo que, por exemplo, hoje em dia, em termos de relacionamento caráter, igual você colocou, Carlinha, é uma coisa que tá geral. Eu falo, hoje em dia, no mundo de hoje, se você tem alguém de valor do seu lado, meu amigo, você dê valor à sua mulher. Ou você dê valor ao seu cara. Porque se você tá casada, se você tá num relacionamento, uma pessoa legal que tá do seu lado, que tá ali junto contigo, não desperdiça. Porque hoje... Porque é ouro, né? Isso. Hoje em dia tá assim, é uma raridade. Mas aí às vezes você encontra, aí a pessoa faz corpo mole para trabalhar, aí você trabalha todo dia, faz reunião e não sei o quê, né? Eu trabalho com várias coisas, agora eu tô dando palestra, sabe? E vou me formar em nutrição, então assim, cara, achei eu sou pau pra toda a obra, vamos embora, vamos trabalhar, sabe? Não tô mais gostando de fazer uma coisa, vou fazer outra, eu mudo e eu acho até que deve ser alguma coisa cigana, né? Porque não é possível. Como a pessoa gosta de mudar, tem que mudar de profissão, vambora, tem que mudar de não sei o quê, vambora. Vamos falar disso aqui agora, por que você tem essa característica tão linda com você, Carlinha? Mas graças a Deus, eu acho muito bom isso, porque a pessoa que ela fica estagnada, às vezes ela morre ali, ela vê a vida passar. Eu não. Tá ruim aqui? Vamos mudar, vamos embora, vamos vender picolé. Tá ruim vender picolé? Então vamos não sei o quê. E tá bom, e vai, sabe? Carlinha, olha só, essa característica que você colocou agora, você tem escorpião no teu ascendente. Que, aliás, eu já vendi picolé. Olha só que legal. Você é uma pessoa muito intensa, muito poderosa, só que como você nasceu com Urano na casa 1, Urano te dá duas consciências em escorpião. Primeiro, você é uma mulher que você consegue captar com muita facilidade a energia das pessoas. Sugestão, nunca desconfie na hora que você captar a energia de alguém. Ricardo, eu sinto que aquela menina não presta. Não vai pra prova. Eu sinto que aquele... Eu já me ferrei muito porque fui pra prova. Por quê? Porque você tem Urano e Escorpião, você tem uma facilidade de captar a energia das pessoas. Você tem uma facilidade de captar digamos, a intenção
por detrás do olhinho ou por detrás das palavras da pessoa. E como o seu Urano está na casa 1, você sempre está aberto a mudanças. Significa que você é uma pessoa visionária, significa que você é uma pessoa vanguardista, significa que você é uma pessoa aberta a mudanças. Por exemplo, eu sou um cara muito tradicional, assim, muito cabeça às vezes no chão, assim, sabe? Eu já não estava satisfeito em morando em Brasília. Mas num dia que eu, numa revolução solar minha, que é o mapa do ano, que eu coloquei Urano na casa 1, foi o dia que eu resolvi sair de Brasília e morar em Campos do Jordão. Se esse Urano não estivesse na minha casa 1, por mais que eu estivesse insatisfeito em Brasília, eu estaria morando até lá hoje. Então, pessoas como você, que já nasce com Urano na casa 1, aí pronto, você já nasce com essa condição genuína. Você já nasce com essa condição genuína. Sair fora e ir para outra. E mudar caminho, rápido. Entendeu? Então, assim, você não tem aquela coisa assim de se enraizar. Não. Vocês estão enquanto tá legal. Não. Isso é maravilhoso. Não. Eu fui viajar agora, fui para Itália, né? Minha mãe, minha filha, pelo amor de Deus. Minha amiga foi embora, eu falei, vou ficar mais uma semana, gostei. Aí minha mãe, você não vai morar aí não, né? Você não vai se mudar para aí não. Ai, gente. Porque a minha mãe me conhece. Tipo assim, se eu gostasse muito, é só ia ligar e falar, então, mãe, agora eu vou morar aqui. Vou morar aqui. Né? Agora, Carlinha, quando você fez o seu mapa a primeira vez, isso bateu muito com você das coisas que você escutou? Total, mas bateu tudo. Que nem agora, como você falou, como que eu fui criada na minha adolescência, você entende? Que é uma coisa muito particular para a pessoa saber como que foi a maneira que o pai e a mãe criou. Porque assim, meu pai podia ter sido, você nem conheceu meu pai já é morto há 15 anos, praticamente. Então, assim, meu pai poderia ser uma pessoa que fumasse, que bebesse, mas não, você falou certinho. Família tradicional, princípios, papapá. Como que pode, né? Ah, cara, é o que eu super indico. Diretor, passa agora aí a questão do mapa astral. Você sabe o que o céu dizia no momento exato em que você nasceu? O mapa astral é a chave para entender seu propósito, descobrir suas potencialidades e tomar as decisões que realmente importam. Com um atendimento personalizado, você terá acesso a uma análise completa que pode transformar a sua vida. Não deixe para depois. Clique no link da bio do Instagram para saber mais. O próximo passo da sua jornada começa aqui. Viu aí, Carlinha? O mapa astral vai mudar a vida de muita gente. Já mudou a minha, né? Carlinha, agora conta pra gente, por exemplo, essa questão relacionada à sua saúde que você tem, né? Que hoje isso daí tá virando uma referência. Eu vejo hoje várias matérias hoje no Brasil, porque querendo ou não, as pessoas olham, por exemplo... É porque assim, Carlinha, o ser humano, ele tem uma coisa muito visual. Olhei uma Ferrari, o cara é rico. Não quer nem saber. Olhou uma mulher linda como você, a mulher é perfeita. Não tem nada. Peida cheiroso, não tem chulé, não tem... E tipo assim, tá tudo maravilhoso. Aí de repente a pessoa olha e vê... E não é assim. E vê você comentando agora a questão da saúde, se abrindo para isso daí, querendo ou não, é uma baita de uma coragem sua. Conta um pouco, quando é que você descobriu essa questão da saúde? Eu descobri, assim, em fevereiro de 2016, quando eu cheguei de um carnaval em Salvador, nessa época eu era casada, eu fiquei 3 dias de cama. Eu não conseguia levantar da cama, nem para ir ao banheiro, não conseguia, entendeu? Eu fiquei muito cansada de cama. Minha mãe achou, falou assim, minha filha não é assim, parada. Então, minha mãe foi me levar no hospital, a gente descobriu um tumor, só que assim, como é uma doença rara, nem os médicos que eu fui na época, nem os médicos que me operaram, para eles eu não tinha miastenia graves. Por quê? Porque eu falo, porque eu ando. E teve um neurologista, me lembro até hoje, um senhorzinho, foi a primeira vez que eu vi a minha mãe irritadíssima, com uma raiva. Eu nunca tinha visto a minha mãe assim, que minha mãe é calma, é plena, sabe? O senhor falou assim, deixa esse tumor aí, quando a sua filha começar a parar de andar, parar de falar, e a gente opera. Porra, que maravilha, hein? Vamos esperar morrer, depois a gente vê. Porra. Então as pessoas achavam que eu não tinha miastenia graves, porque meu tumor era muito grande, eu falava, eu andava, os médicos achavam que eu não tinha. Operei, tirei o tumor, falei, que bom, não tem miastenia graves, eba, normal, vida normal. E aí, no outro ano, né? Em 2017, por aí. Em 2017, foi startado por conta de um estresse muito grande, eu sei disso, que a doença, ela starta. A pessoa pode até ter umas certas características da doença, mas ela starta quando você passa por um estresse muito grande, um trauma muito grande, que foi o que eu passei no meu casamento, né? Então, aquilo ali startou minha doença. Então,
Foi em agosto o trauma. Em janeiro do ano seguinte, 2017, meu olho caiu, não abria, por nada. E aí eu fui no oftalmologista. Você enxerga bem os dois olhos? Enxergo. Agora não tão bem, né, gente, de perto, né? Nossa cidade, 29, é fogo. Tá novinha. Mas... Eu também tenho 29. Mas assim... E aí eu fui, graças ao meu oftalmo, né, Dr. Paulo Cavalcante, do Rio de Janeiro, ele me virou de cabeça para baixo e falou, não, você vai me contar tudo. Eu vou parar toda a minha agenda, você não vai sair daqui sem uma direção. E aí eu fui contando desde janeiro, dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, julho, fui contando até março. Quando eu cheguei em março, eu falei, no mês de março eu fiz uma cirurgia, né, um tumor grudado no coração. Aí ele falou, aonde? Eu falei, no timo. Aí ele, então peraí. Saiu da sala, pegou um cartão de um neuro e me deu. Falou assim, não estou dizendo que você tem miastenia graves, mas para mim é a única hipótese, porque eu enxergo bem, tudo bem. E aí foi que eu descobri, fui no neuro, fui numa especialista em eletroneuromiografia, enfim. Só que, gente, a gente anda muito até descobrir uma doença rara. Quando descobre, a gente fica com medo achando que vai morrer, com medo de contar para as pessoas, porque tem gente hoje em dia que me pergunta, e você, essa doença, você passa para o seu filho essa doença? Como é que é? Você transmite essa doença? Tipo, não tem informação. Ignorância total. Não tem informação, o governo poderia ajudar nisso, poderia conscientizar mais a população, dar mais informação, entendeu? Porque eu acho que isso é válido, é uma coisa que necessita, são mais de 10 milhões de brasileiros com doenças raras, então assim, é raro, mas tem muita gente. Dá o quê? 10% dá quase 5% da população brasileira? 3%? 10 milhões, 3. 2? Hoje nós estamos o quê? Com 250 milhões no Brasil? Eu acho. Sabe quanto que é, o diretor? 318. Não, então 10% é praticamente 5%, 4%, cara. É muita gente. É muita gente, cara. Então, muita assim, gente. A gente fala doença rara, porque a cada 200 mil pessoas, 65 tem. É considerado raro, né? Você não vê ninguém falando. Você conhece alguém com miastenia grave? Não, você é a primeira vez que eu ouço isso, na verdade, na vida. Então, assim, é uma coisa que tem que ser mais falada, porque Concordo. existem muitas outras doenças e as pessoas ficam com medo, sabe? Eu escondi durante muito tempo, e aí uma hora eu resolvi falar. E hoje as pessoas me procuram muito. Eu tô até com uma segunda linha de WhatsApp só para falar com pessoas com miastenia graves, sabe? Porque eu me sinto no papel de ajudar, porque eu não fui acolhida, eu fiquei perdida, eu aprendi comigo mesmo e com a doença. Então, assim, eu fui aprendendo no dia a dia. Então, hoje eu quero passar os meus conhecimentos para quem está chegando agora, para quem está chegando recente, para quem não sabe, para quem está perdido, para quem não está acolhido, para quem está chorando, que nem eu já chorei. Então, assim, é isso que você falou. De repente, da sua dor, você pode transformar aquilo ali. Por isso, e agora, sem querer, a vida foi me levando. E eu comecei a dar palestra, comecei a falar, e agora me chamaram para uma outra palestra, e agora eu vou num outro evento. E aí eu falei, por que não? Se eu sou comunicadora, se eu falo, por que eu não posso ajudar com o meu dom, né? A isso ser uma informação para as pessoas, cara, se tornar mais eu vou te conteúdo. Falar, espero que o governo te ajude, espero que o governo te apoie nesse movimento teu, mas astrologicamente eu não podia deixar de te dizer a parte da saúde. Você nasceu em um planeta mais desafiador na sua casa 12 da saúde, que é o Plutão. Que, né, gente? Eu já sabia disso. Como você nasceu com Plutão, é onde a sua vida vai fazer maior. De todas as transformações vai ser na sua área da saúde. A saúde é onde você mais precisa ter. Graças a Deus, você se alimenta bem, você é saudável, porque senão esse problema poderia potencializar. Porque o Plutão na casa 12, ele exige com que a gente tenha uma saúde impecável. Do contrário, a gente tende a ter gravíssimos problemas de saúde. E você percebe que mesmo você tendo o seu zelo pela sua saúde muito bom, você vê que ainda esse problema ele está na sua vida, por causa do Plutão. Então, o Plutão, ele não deixa da gente não existir o problema da saúde, mas a gente pode neutralizar ele pelo nosso cuidado. Porém, a casa 12, ela também é a casa do lado espiritual. Então, certamente, em algum momento, você vai linkar o que você tem com o lado espiritual.
Deixa eu te falar. Gente, como é que ele sabe? Eu estou chocada, porque o timo é uma das 7 glândulas espirituais que a gente tem aqui nessa parte. O seu problema é O aqui, timo é grudado no coração, sim. que é o eu já quinto tirei. É chakra. uma glândula, que é uma glândula totalmente espiritual, que tem a ver com as emoções. E você sabia que o quinto chakra está associado a 2 signos? Cada chakra está relacionado a um signo. Ó, tô arrepiado. Gente do céu. A glândula, a quinta, depois você procura no Google. A quinta chakra, que é o chakra do coração, coronário, ele está relacionado a Aquários e a Leão. Mentira. Por Deus do céu. Meu Por Deus do céu. Você pode pesquisar isso na internet. O quinto chakra, que é o chakra do coração, ele é associado a 2 signos, Aquários e Leão. Gente, olha isso. E o povo ainda duvida. E aí o que Como que acontece, pode? né? Como você tem esse Plutão ali, é onde está o seu lado espiritual. Você vai perceber que esse negócio seu é completamente associado ao seu lado espiritual. Na hora que você se voltar para o teu lado espiritual, você tem a cura. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você nasceu com Saturno. O que é o Saturno? É o planeta que rege o Capricórnio. Mostra responsabilidade, seriedade, ambição. Aonde você é mais séria é na saúde. Uhum. Então, por esse motivo, eu não tenho nenhuma, digamos assim, insegurança de acreditar que você fala, ai meu Deus, ela vai se lascar na saúde. Não, porque você é muito séria com isso. Uhum. Você pode perceber que você leva bem a sério. Se o médico virar para você amanhã e falar assim, muito. cara, não come mais carne que te prejudica, não não fuma como. ou não bebe, você vai... Por quê? Porque você tem Cortar na hora. Saturno na casa 12. Então, você, além de você levar o seu lado espiritual muito sério, você também leva a sua saúde muito sério. Só que para Deus, para os anjos, você também tem a maior bênção na saúde. Uhum. Porque você tem Júpiter. E eu acho mesmo que eu sou muito abençoada na saúde. Se você não tivesse Júpiter, Carlinha, existe uma probabilidade gigantesca de eu não estar falando com você agora, depois que você teve esse negócio em 2016. Não foi o médico que foi maluco. Talvez ele falou o que ele conhecia dentro dos livros, dentro da literatura, dentro da cabeça dele, da consciência dele. Talvez ele falou uma coisa que pudesse fazer muito sentido para ele. Só que ele esqueceu que você tem Júpiter na 12. Então, o que te faz você estar viva e o que te faz você ter sorte nesse aspecto da sua vida é o Júpiter. Você tem 2 estradas na sua vida maravilhosas. Uma é você focar muito nessa parte da sua saúde, porque como você tem Júpiter, é onde você mais vai ter sorte. Então, provavelmente, patrocínio, governo, palestras, isso só vai crescer, porque você tem Júpiter. Tanto na saúde, quanto no lado espiritual. E outra, às vezes você pode linkar isso a relacionamentos doentios, tóxicos, que pode motivar isso. Porque é onde você tem dom, é curar das pessoas que têm feridas em relacionamento. Sim. Então, você é uma pessoa, Carlinha, que dificilmente você venha a desapegar desse corpo seu por causa desse problema de saúde, por causa do Júpiter. Provavelmente, você vai desapegar do seu corpo ou pela velhice ou por um outro aspecto, mas não pela saúde. O que te protege na sua saúde é o Júpiter. Se você virasse para mim e falasse assim, Ricardo, você é médico? Não sou médico. Não entendo nada. E respeito a profissão deles imensamente, porque os caras são estudados, os caras levam isso muito a sério, então assim, eu super respeito. Não, Mas e é isso, eu não protelo. Tem gente que descobre alguma coisa na saúde e fica protelando. Eu não. Tipo, semana passada eu fiz um vídeo na academia, meu personal falou assim, Carla, eu acho que você tá com uma hérnia epigástrica. Olha aqui no vídeo. Aí quando eu olhei, dali já liguei para minha médica, já pedi um exame, já fiz exame, já marquei a médica na outra semana, já quero operar para tirar. Porque eu, assim, né? É o Saturno. É bom que... descobri. Tem jeito? Tem. Então, vamos embora rápido antes que o negócio evolua, Saturno, sabe? Eu sou assim. Saturno. A minha mãe falou, nunca vi isso, uma pessoa Mas, que olha, gosta de operar. Eu falei, não, eu gosto de resolver o negócio. Agora lembra que você tem Júpiter. Então, toda vez que você dormir com qualquer coisinha na saúde, lembra, você tem Júpiter. É o Júpiter que vai te blindar. Se você virasse para mim hoje e falasse assim, Ricardinho, você acredita que um dia essa doença vai me levar à vida? Não. Eu tenho certeza que não te leva à sua vida. Provavelmente a causa vai ser outro motivo. Daqui para muitos e muitos anos. Eu quero te ver bem velhinha com cabelo branco. Eu já te conheço há uns 7, 8 anos. Eu quero te ver todo de cabelo branco. Bem velhinho. Mas o Júpiter, ele vai te proteger. Então, lembra desses 2 aspectos maravilhosos que sua vida tem. Sabe?
E aí, Carlinha, pra gente aqui finalizar agora, sabe? Eu queria ouvir de você, assim, sobre seu plano, assim, de futuro. Qual o seu projeto? O que você pensa? Diretor, vou te falar, esse negócio aqui no fone de ouvido aqui ficou meio assim. Na próxima, o diretor vai ajeitar isso aqui, né, Gatito? Eu falo mesmo. Eu falo mesmo, viu, Gatito? Não cortaram a minha língua. Então, esse ano eu tô com esses 2 projetos, né, na área da saúde, que um é voltado para palestras, né, e outro que é um podcast, né, chamado Vozes Raras, para poder dar voz às pessoas com doenças raras, os familiares. Vou chamar médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras, porque assim, além disso, as pessoas quando recebem um diagnóstico de uma doença rara, de uma doença sem cura, a chance, né, a probabilidade dela entrar em depressão, se matar, aumenta muito. Então, assim, quem tem um diagnóstico desse tem que ser cuidado por multidisciplinas, né, multidisciplinar, que a gente chama, né, tanto na área da nutrição, quanto com bom neuro, quanto com ajuda terapêutica, quanto com fisioterapia, fonoaudiologia, enfim, gente, é uma série de profissionais para ajudar essas pessoas. Só que isso a gente sabe que é difícil ter. E o básico a gente não tem, que é a informação. Então, eu quero pelo menos começar com o básico, né? Quem sabe a partir do básico, o governo entende, profissionais de saúde entendem e começam realmente a fazer coisas pelos raros, né? Cara, que são poucos perante a sociedade, mas são muitos. Carlinha, eu vou te falar, é um podcast, assim, que é bem específico e Sim, maravilhoso. sim. Eu acho que hoje a gente, às vezes, vê tantos podcasts aí, mais do mesmo, sabe? E a gente tem uma coisa interessante como essa, porque se param para pensar, por exemplo, você falou aí que são 5% quase da população brasileira que tem essa doença. Mas quantos por cento da população brasileira tem algum outro tipo de doença rara? Por exemplo, hoje, no Brasil, os hospitais estão vazios ou estão cheios? Lotadas. Consultório de psiquiatras, consultório de psicólogos. Nem vai ter mais, porque do jeito que está hoje em dia, né, com bebê de plástico e não sei o quê, daqui a pouco vai ter que lançar estádio para colocar essas pessoas. Não, eu vi nego querendo batizar bebê de plástico. Bom, isso daí, enfim, a sugestão que eu dou para você que está com essa noia de bebê de plástico, ou com essa ideia, né, tem um cachorrinho. Não é mais tem um fácil? Gatinho, um periquito, um Sei papagaio, lá, um animal, cria uma codorna, um rato, uma galinha, um galo, sei lá. Bota alguma coisa em casa, vida, entendeu? Pelo menos você ouvir um barulho. Uma planta, pelo menos. Um peixinho, pronto, vai, é uma planta. Né? Tudo isso é vida. Mas enfim, cada um com suas ideias aí, tá tudo certo. Agora, bom, e tudo isso eu quero que você, finalizando agora, Carlinha, que você nunca se esqueça. Você nasceu com sol na casa 10. Sol na casa 10. A gente brinca, por exemplo, eu no cavalo, a gente brinca que cavalo nasce pronto. Esse negócio de você comprar um cavalinho e falar, não, a gente ajeita que vai dar certo. O cara só tá mentindo para você, te enganando. Então você é uma pessoa que você nasceu pronta. Você nasceu para ser destacada, você nasceu para ser importante. Em que área, Ricardinho? O que você pegar. Só que hoje, com a sua consciência, você já sabe que tem 2 áreas que você é extraordinária. Saúde e relacionamento. Nisso daqui, você vai ter sucesso, como você sempre teve sucesso ao longo da sua vida. Porque você nasceu com o sol na casa 10. E além de você nascer com o sol na casa 10, você nasceu com a cabeça do dragão na casa 10. Além de você ser uma pessoa que você nasceu para brilhar, para ser destacada, o teu dharma, o teu propósito é você ser uma pessoa destacada na carreira. É muito maior do que você. Olha, gente, gostei de ver. Gente, eu sempre amo escutar o que o Ricardinho tem para falar do meu mapa astral, porque que casa perfeito, né? Como que pode isso, gente? Exato. E aí, só que para dizer agora, para a gente encerrar aqui, e o seu próximo aniversário desse ano... ele fala o lugar, eu já vou correndo. Você vai para Fernando de Noronha. Eu vou para Fernando de Noronha. Você sabe que você vai ficar linda e maravilhosa, magnética, Vênus na casa 1. Júpiter na casa 1, as coisas vão cair no teu colo e, Carlinha, você vai ganhar muito dinheiro. Você vai continuar nessa fase maravilhosa na sua vida por causa do sol, do sol na casa 2 do dinheiro. E aí, só que vai ser um ano que você vai se voltar muito
para um valor mais elevado na carreira, que você vai jogar a cabeça do dragão na casa 10. Você vai perceber que a sua carreira vai começar a fazer um sentido mais profundo para você. Você vai começar a abraçar uma causa. Então é como se o dinheiro vai ser secundário. Mesmo você ganhando muito dinheiro. Mesmo você ficando bonitona e magnética, as coisas caindo no teu colo, mas isso também vai ser secundário, porque você vai encontrar algo que vai te arrepiar e algo que vai mexer no seu emocional de uma forma muito profunda na tua carreira profissional. Segura que esse próximo ciclo seu vai fazer um enorme sentido na tua carreira profissional. Que bom, tomara. Além de todos esses outros aspectos vai ser maravilhoso também. Que bom, amém. Cara, você sabe que eu amei falar com você, amei te receber. Pena que foi rápido. Sabe, você que sempre me ajudou e tudo, agora te recebendo aqui, cara. Muito feliz, Carlinha. Também, olha, eu tô torcendo por você. Eu, no dia que você tiver essa palestra, eu estiver aqui em São Paulo, eu faço questão de estar lá. Porque essa parte da saúde é uma coisa assim, cara, que a gente precisa dar tanto carinho, né? E no final, quando eu conto, né, as coisas que me aconteceram, claro, né, eu não sou, né, eu estou fazendo as palestras e tal, mas eu preciso ainda, né, planejar tudo, porque eu chego lá e conto, e falo o que aconteceu. Então, assim, no final é bom, porque as pessoas vêm falar comigo, meu Deus, mas você passou por tudo isso. Tipo, elas se identificam, porque a beleza, ela gera um monte de julgamento, preconceito, a pessoa olha, acha isso, acha aquilo outro, ela não tem a menor noção de como é a pessoa por dentro, mas a pessoa já te olha, já, aquela ali tem cara de patricinha, nunca trabalhou na vida, coitada, sabe, tipo, tudo ao contrário. Quando eu falo que eu dei aula de matemática, quando eu falo as coisas que eu já passei, as coisas que eu já fiz, e agora tanto na área da saúde também, as pessoas ficam chocadas. O tal do estereótipo, né? Mas é muito bom isso, porque a gente traz as pessoas pra gente, humaniza, né? Exato. Não, e cara, eu torço demais, Carlinhos. Olha, eu sou muito grato a você. Imagina, sabe, por tudo que você já fez por mim. Você tem um coração, pode cara, contar. Que eu sempre vou ser muito grato. As portas da minha casa sempre vai ser muito aberta para você. Viu? E lembre que eu sempre vou ficar muito feliz de falar contigo. Eu também, por tudo que você já fez por mim lá atrás. De coração. Ah, imagina. Viu? É isso aí, gente. Mais um episódio agora com Carla Prata, essa mulher maravilhosa, linda, e você que tá aí solteiro, sério, que tenha responsabilidade. Vem aqui e quando você for conquistar essa minha mulher, essa minha amiga, eu vou fazer a sinastria de vocês, viu? Eu vou fazer assim, na hora que você falar, Ricardinho, encontrei um homem aqui pra casar. Você passa os dados dele, que eu vou fazer da minha amiga aqui. Então tá. Um beijo, gente!